Então, a ideia de nós socializarmos uma fala para a imprensa local em relação aos procedimentos solicitados de impedimento do prefeito, né, e eu fiz questão que o Pedroso estivesse comigo, porque nós iniciamos em 2011 ainda, mas 2012, a partir da eleição, uma caminhada nós dois juntos, né, e fazemos parte do mesmo projeto político que tem aí quase 7 anos e 3 meses de andança, né, dentro da administração pública, mas que ele começa a partir da eleição em outubro de 2012. Então, sempre é importante a gente ter as referências de início de caminhada, porque elas são as que permeiam toda a nossa estada aqui. Os dois procedimentos de impedimento, eles têm relação com atos de governança. Gostaria de reafirmar aqui, em nome da administração pública de Farroupilha, que nós não temos nenhum tipo de problema com relação à administração pública. Nós temos uma administração pública segura, né? E eu até poderia dizer que, Pedroso, que em termos de mudança de gestão, do modo de gestão da cidade, em quase 8 anos de governo, nós fizemos transformações na gestão pública que são maiores do que os quase 80 anos que nos antecederam. Isso é uma coisa forte, mas é a realidade. Eu estou falando aqui de processos, né, de andança dos caminhos, enfim, da administração pública, em termos de tecnologia da administração pública, em termos de transformação da planta de valores da cidade, sem mexer em alíquota, mas que rezonearam a cidade. Nós não podemos ter o bairro mais humilde da cidade contribuindo com o mesmo IPTU do bairro mais rico. Nós não podemos ter uma boa parcela da cidade com um certo esquecimento de fazer o anúncio, né, dos seus imóveis através, né, do Habite-se, e que eventualmente contribuem com a cidade através apenas do terreno. Então, essa justeza social nos fez crescer muito do ponto de vista da igualdade das pessoas dentro do mesmo espaço que nós dividimos. E esses processos todos, os processos de andança dentro da própria administração pública, de um setor para outro, através da tecnologia, da memória, da criação de espaços com memória, da informatização absoluta, da questão da passagem de informações pela nuvem, através de web, tudo isso nos faz seguramente dizer que em quase 8 fizemos uma aproximação maior do que os quase 80 anos que nos antecederam. Então isso é uma coisa importante que se diga aqui nesse momento. Não temos nenhum tipo de ato ilícito ou de andança ilícita a esconder. Nós temos os nossos atos e têm sido aplaudidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, né, como uma prefeitura extremamente transparente, e assim é, né? Ou seja, nós temos todos os nossos atos transparentes e essa questão toda, ela não agrega nenhum conteúdo ao pedido de impedimento. Porque o pedido de impedimento é um ato extremamente político, ele não é um ato de gestão especificamente. Embora tu use lá subterfúgios da gestão para poder avançar em atos políticos. Tá? Então, nós estamos vivendo uma situação de atos políticos, né, que buscam um stop da gestão estabelecida, como os senhores e as senhoras conhecem, né, dentro do município de Farroupilha. Rapidamente, nós temos a compra de um terreno, né, que ele é uma aquisição, uma incorporação ao patrimônio imóvel do município. Essa incorporação ela é um pouquinho maior do que 1% do patrimônio de áreas de terra que o município já possui. Ela foi comprada, adquirida abaixo de valor de mercado, e ela está calcada em cima da Lei 8666, né, e pela qual nós podemos ter as discussões, né, de andança da lei orgânica do município em contraponto à lei federal. Quero dizer também que nós temos uma lei do Estado do Rio Grande do Sul, que é mais recente, onde foi possível a construção, por exemplo, dos presídios no Rio Grande do Sul com trocas de áreas públicas que obedece mais ou menos o mesmo critério. Ou seja, se não for isso, nós não teríamos a construção
do presídio em Bento Gonçalves, que foi construído nesta modalidade, sem passar pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, mas numa lei do Estado que permite essa andança de se fazer esse tipo de avanço, ok? E que nos dá também a grandeza de ter uma lei federal e uma lei estadual se sobrepondo à lei orgânica, que é anterior à lei federal 8666. Com relação à plataforma de saúde, que é um outro assunto que tem sido discutido, não há nenhuma novidade em o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul fazer uma inferência sobre a compra, porque nós, quando buscamos isso, e Pedroso diz que nós eventualmente podemos ir até mais devagar às vezes, mas eu tenho mania de ir correndo, né, com as pernas muito largas, né, Pedroso? E nessa questão o Tribunal de Contas então faz uma acolhida a uma solicitação, né, e enfim, que não importa de quem é, mas é uma acolhida a uma solicitação de rever o processo. Eu quero dizer que quando da última entrevista coletiva sobre o assunto de impedimento, eu já havia colocado, e dentro da minha condição de sempre respeitar aquilo que eu proponho, nós já havíamos feito suspensão do pagamento da parcela segunda da plataforma e dos atos de instalação da plataforma. Então, o Tribunal de Contas, ele vem referendar um ato que o prefeito já havia feito. Apenas para colaborar com isso. E acho muito importante que o Tribunal de Contas faça essa inferência, porque ele vem, na verdade, trazer mais um olhar sobre aquilo que nós já produzimos aqui. Quero dizer mais, né? Tenho aqui na minha mão o processo 2020-2456, né? Que é um processo de instalação de um procedimento interno de averiguação de todo o contrato da plataforma. Para dizer que o prefeito, o vice-prefeito, nós não temos nenhum pacto com qualquer dúvida que exista sobre um determinado produto, né, ou serviços adquiridos através de uma licitação sempre muito transparente, sempre muito aberta. Né? E eu reforço isso sempre porque a aquisição dessa plataforma, ela passou por trâmites de construção popular dentro de uma oitiva de 5.000 pessoas, 5.000 farroupilhenses. Ela passou sobre todo um processo de avanço dentro da construção do Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura. Ela esteve no site da Prefeitura, quando da sua compra, e para o aplauso do Tribunal de Contas, e ela foi adquirida dentro dos trâmites da licitação. E é assim que nós achamos que deve ser. Né? As inferências, elas eventualmente nos fazem ter um segundo olhar sobre aquilo que já olhamos. E não há problema nenhum em se fazer um segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto olhar. Tá? Só gostaria que a imprensa, hoje, também consignasse que em maio de 2020, nós teremos cessação do contrato da atual empresa que presta tecnologia a serviço da saúde em Farroupilha. Pode alguém mais desavisado pedir a ampliação do contrato. Quero dizer que esse contrato pode ser ampliado por várias vezes, desde que sobre ele não tenha o que nós temos hoje, que é 15 processos de denúncia do contrato por não entrega de serviços acordados no termo de referência. Tá? Então, eu quero que fique consignado aqui, né, que a imprensa tem esse entendimento, que adiante nós poderemos ter um stop na gestão da saúde em Farroupilha. É tão grave o assunto que o atendimento médico das pessoas de Farroupilha, embora esteja num termo de referência de compra anterior, que já dura quase 5 anos, este termo de referência solicitava algumas coisas importantes, dentre elas, tablets para a consulta com registro de exames, dados pessoais do paciente, com duplo travamento para não haver vazamentos, né, para terceiros, com assinatura digital do médico. Existem hoje, sob depósito da Prefeitura, 100 tablets entregues por essa empresa e não funcionando. Nós temos 10 totens
que estão reservados nas dependências da prefeitura e não estão funcionando, por uma razão. A tecnologia de software dos equipamentos não conversa com a tecnologia de hardware dos equipamentos. E isso está denunciado também nesta renúncia que temos feito historicamente. 70% do termo de referência da aquisição da atual plataforma cabe, inclusive com erros de ortografia, no termo de referência que trouxe para cá a empresa que hoje presta serviço. É importante que também a gente tenha esse entendimento, tá? Que não há invenção, que há, na verdade, uma necessidade. Quero dizer ainda que nós temos, historicamente, pelo registro manual, e assim tem sido feito, todas as semanas chegam à Secretaria Municipal de Saúde, os prontuários de atendimento das pessoas de Farroupilha através de um malote manuscrito. E seguramente nós temos nesta transmissão de dados através de malotes manuscritos, pessoas que perderam a fila ou perderam a vez na cirurgia por urgência. Eu tenho, infelizmente, porque um papel não conversa com o outro, eu tenho pacientes que tiveram tratamento de câncer retardado em detrimento de um tratamento que não é tão grave como o câncer. Bueno, então a plataforma é isso, sobre ela tem esse olhar do Tribunal de Contas, que nós já havíamos feito a referência, há um expedimento, um processo interno andando, e eu gostaria que todos os olhares se fizessem sobre essa andança. Não temos nenhum óbice em relação a isso e nenhuma vírgula para esconder em relação àquilo que sempre foi transparente. Ok? Bueno, eu acho que são esses dois assuntos principais, né? Não sei se tem algum outro assunto das questões que vocês gostariam de colocar, mas eu acho que esses dois assuntos principais. Quero dizer, por outra, que estamos, nesse momento, trabalhando alguns temas importantes na administração pública, fundamentais na administração pública. Nós estamos trabalhando temas que vão mexer com o futuro das pessoas e da cidade, né? Sempre em nome da saúde, sempre em nome da grandeza, sempre em nome de uma sociedade mais justa, mais equilibrada, onde as pessoas tenham, por exemplo, a questão da água, né? Uma grande homenagem da Companhia Rio Grandense de Saneamento a todas as mulheres no seu dia com falta de água na cidade, de novo. Tá? São temas ácidos, ásperos, que nós temos que debater enquanto sociedade. Nós temos que debater enquanto comunidade, e elas têm que ter, né, Pedroso, sempre a mão do executivo forte conduzindo esse assunto. Não tem como fugir disso. Ela precisa do apoio da Câmara de Vereadores, que é onde é o tambor que se fala sobre os assuntos da cidade. Enfim, nós precisamos desta grandeza, né, e discutindo o nosso futuro. E eu não estou pregando aqui quebra de contrato com a Corsan. Eu estou pregando aqui aquilo que eu tenho pregado sempre. Justeza na entrega do contrato já estabelecido, que é de 25 anos. Um contrato de programas que prevê várias situações para cidades, até aqui ainda não entregues. E são vários: extensão da rede, reservação, tratamento do esgoto, estações de tratamento de esgoto, repovoamento ciliar das nossas bacias. Aliás, estamos ofertando água para a cidade de Garibaldi, porque não há água suficiente para matar a sede dos garibaldenses, e ela está saindo aqui da cidade de Farroupilha, né, nessa relação sempre amistosa que nós temos com os municípios da região, e dentro da mesma relação de conceito de trabalho, Corsan aqui, Corsan lá, mas a falta de água em Santa Cruz do Sul, a falta de água em Pelotas, que não é Corsan, que é outra empresa, a falta de água em Gramado, em Canela, a falta de água em Nova Petrópolis, em diversas cidades do Rio Grande do Sul. Esse tema precisa ser debatido, e eu tenho levado esse tema, inclusive, para dentro do aglomerado urbano nordeste, onde eu tenho presidido esse aglomerado, conduzindo ele à formação da região metropolitana. São temas regionais muito importantes, que eu gostaria que a sociedade aqui, aplaudindo a imprensa aqui presente, são temas importantes que nós precisamos, com seriedade, né, divorciado das vocações políticas, das bandeiras religiosas, políticas, enfim, qualquer uma que seja a bandeira que nós tenhamos, ou que a sociedade tenha, nós precisamos cuidar da nossa região como um todo, sustentavelmente, dos resíduos urbanos, da nossa água, da mobilidade,
né? Seja ela a mobilidade ferroviária, seja ela da mobilidade rodoviária, seja ela da aeroviária, da portuária, nós precisamos cuidar disso. E é uma questão que esse prefeito aqui, enquanto presidente da UNE, tem levantado como bandeira importante em toda a região. Tá? Talvez alguém não queira que no meu futuro político esteja essa discussão, e é bem provável que seja isso. Tá? Porque o processo de impedimento leva à questão da perda dos direitos políticos. E o grande tema para a região é que talvez nós estejamos sufocando uma voz que vai brigar dia a dia por essa questão. Eu quero saber quem são as vozes que vão substituir a voz desse velho. Quem será? A quem nós estaremos sujeitos? Quem vai nos cuidar? Quem vai garantir o nosso futuro? Então essas questões, elas são questões importantes, fundamentais, nesse momento de transparência deste prefeito, um processo de impedimento na busca, né, da cassação dos direitos políticos do prefeito. Como se fosse uma gincana. Aliás, eu adoro gincana, eu participei durante muito tempo das gincanas da Espaço, lá fazendo algumas charadas. Mas assim, isso não é uma gincana, meus queridos. Estamos falando do futuro das pessoas. Tá? Quando você compra um terreno para fazer um hospital de amor ou um hospital de câncer, e você incorpora ao patrimônio da prefeitura uma terra, e ela é comprada abaixo do valor de mercado, e ela não foi entrega para ninguém, ela foi aquisição, do lado da policlínica, que é um centro de diagnóstico, para fazer um hospital ali de câncer. E você tem isso cerceado, você tem um stop nisso, onde está o prejuízo para a cidade? Qual é o prejuízo que eu causei para a cidade em querer ter um hospital de câncer para a cidade, para a região? Onde é que está o prejuízo? De onde saiu esse dinheiro? Ah, esse dinheiro tinha 10 mil na conta, depois ele cresceu. Tinha 10 mil porque o resto do dinheiro, meus queridos, era passarinho voando. Era venda de índices, era recurso do pré-sal e era superávit. Assim que realizou, eu coloquei lá e comprei. Eu não posso mandar para a Câmara de Vereadores um dinheiro que eu não tenho origem. Eu tenho que ser responsável. Não posso mandar para a Câmara de Vereadores um dinheiro sem origem. Eu preciso mandar para a Câmara de Vereadores dinheiro com origem, com indicação. Assim que realizou, nós compramos. Então, qual é o prejuízo para a cidade de Farroupilha? Qual é o prejuízo que eu causei à cidade de Farroupilha? Qual é o prejuízo para as pessoas? Terem cerceado o direito de terem um equipamento de câncer? Quantas pessoas estão no interior de Farroupilha, nesse momento, escondidas dentro de casa, pós-tratamento cirúrgico do seu câncer de pele, seja ele espino celular ou baso celular, e que não saem de casa porque ficaram deformados? Uns porque não tem nariz, outros porque tem meia face, outros porque tem parte do rosto arrancado, numa cirurgia. Curaram o seu câncer, ok. E a sua vida? Quantos não vão mais à missa? Quantos não participam da vida social da sua comunidade? Quantos estão alijados disso? Ah, mas um hospital vai resolver isso? Um hospital e um centro de triagem para procedimentos de pele com busca ativa vai trazer o tratamento e vai trazer a cura antes? Quantas mulheres estão esperando em casa o seu tumor, que até 1 centímetro é curável, e que a partir de 5, ele apenas se arrasta por 5 anos? Se lá no primeiro tratamento, que o câncer é menor do que 1 centímetro, o Sistema Único de Saúde vai gastar não mais do que R$2.000 entre cirurgia, anestesista, entre médico, entre tudo isso. Se nós fizermos uma avaliação disso, nós vamos ver que muitas mães, namoradas, filhas, amigas da sociedade tiveram arrancado o seu direito à vida, porque nós temos processos morosos e pecaminosos, onde o tratamento de quimioterapia de um câncer que não será curado, ele pode durar 5 anos e pode não gastar aqueles R$2.000, mas gastar 500, 600, 1 milhão, 2 milhões de reais, principalmente se nesse tratamento nós tivermos a inferência de tratamentos novos, de novas drogas, de novas substâncias ainda não testadas, mas de alto custo e que vem com demanda judicial para
principalmente para o governo do Estado pagar essas demandas judiciais. É o pagamento da não cura. Então, tudo isso nós temos que refletir com a sociedade. Eu causei algum prejuízo para o cidadão de Farroupilha em querer que esse cidadão viva mais e melhor? Eu causei algum prejuízo para a região em falar sobre assuntos importantes da região? Mas está posto, né, um processo de impedimento. E eu confio muito nos vereadores. Acho que os vereadores, eles têm esta consciência. Né? Cada um dos vereadores tem um trabalho honesto e leal junto à comunidade. Os vereadores ouvem a comunidade. Os vereadores ouvem, né, as pessoas. E eu confio muito em que esse grupo de vereadores vá dizer que o prefeito não deve ser impeachmentado. Não deve ser colocado na vala comum do impeachment, que é a vala dos corruptos, aqueles que se apropriam de dinheiro público, aqueles que têm, na verdade, vantagem pessoal, aqueles que fazem negócio com a política pública, com o dinheiro público. Eu imagino que os vereadores não entendam isso do seu prefeito. E eu confio muito neles para que adiante eu esteja, na verdade, podendo dar seguimento a esses projetos e processos importantes para a sociedade gaúcha. Para eu invadir a televisão de vocês, o rádio de vocês, falando de pautas positivas, pautas que crescem a comunidade, que avançam a comunidade, que trazem vida às pessoas, que trazem cidadania às pessoas, né? Enfim. Isso tem me motivado, tem me deixado muito orgulhoso, né, de estar prefeito nesse momento. Então eu estou muito feliz por isso. Eu ainda falo um pouquinho, mas gostaria de abrir as perguntas. Sim. O senhor falou aí sobre o contrato em relação ao software. Foi suspenso pelo Tribunal de Contas e também havia o processo interno. Antes por mim, depois por tribunal. Havia o processo interno da prefeitura, depois veio a decisão do tribunal. E o senhor menciona que a partir de maio vai haver esse problema. A prefeitura busca alguma solução alternativa a isso? A prefeitura não pode buscar. A prefeitura buscou uma licitação limpa e transparente. Hoje está sob o olhar do Tribunal de Contas, né, e está ameaçando o prefeito de impeachment o prefeito por isso. Então a prefeitura, ela não pode fazer retrabalho naquilo que está feito e bem feito. Eu não posso fazer uma licitação em cima de uma licitação, aí eu incorreria num erro de improbidade. Eu vou licitar alguma coisa que já está licitada. Tá? Então a prefeitura nesse momento aguarda ansiosamente a manifestação do Tribunal de Contas. Vocês já apresentaram defesa? A defesa deve ser apresentada hoje ou amanhã. Temos até 30 dias. Sim, mas deve ser apresentada rapidamente, tá? Porque esse é um assunto de saúde pública. Prefeito. Só para completar, porque tem a ver com isso, desculpa interromper. Mas é porque o senhor mesmo abriu um processo administrativo para aventar a hipótese de se suspender o contrato. Não, para discutir o contrato. Para discutir o contrato. Sim. Agora o senhor entra com a defesa para manter o contrato. Não entro com defesa para manter. Só para entender como é que é a postura da prefeitura. Eu não vou fazer nenhuma inferência para manter contrato. Okay. Eu vou fazer inferência para que o tribunal se manifeste. É diferente. Tá? Ok, eu não vou fazer nenhuma inferência para mantenha esse, aquele. Eu não torço para nesse time aqui não há granalização. Não torço para time A ou B. Eu sou gremista, né? Mas aqui eu não torço para nenhum time. Aqui eu torço para que as coisas, porque aqui eu torço por cada um de vocês que estão aqui, que moram aqui em Farroupilha. Eu torço por vocês. Eu estou torcendo por vocês. Então eu quero que o Tribunal de Contas tenha a luz e a sabedoria de poder fazer, entender, né, esse assunto como um assunto grave e importante para a cidade nesse momento. Agora, não vou fazer nenhum tipo de aplauso a isso e aquele. Para mim não interessa qual é a empresa que venha tocar o assunto. Pode ser até a empresa que está aí. Não tem problema nenhum, desde que ela apresente as condições necessárias para fazer isso. Nenhum problema com nenhuma empresa. Agora, precisa haver também entre essa métrica de briga a lógica do bom senso. Citaste aí que o processo, eu interrompi a Flávia ficou agora. Quer fazer? Não, pode fazer. Faça. Estava concentrado. Não, eu prefiro falar que é uma questão do impeachment, uma questão mais política, né? Só política. Só política.
mas ele vai ser julgado pela Câmara de Vereadores, e são políticos. E a primeira amostragem ali com a admissibilidade do segundo processo, que foi aquele feito pela OAB, indica um caminho muito difícil, porque o senhor não está com uma cassação. Como é que se avalia isso e que pé está a sua defesa em relação a esses dois processos? O senhor vai conseguir continuar com o processo? Ou existe alguma outra possibilidade? Está sendo discutido uma eventual renúncia ou isso não faz parte da ação? Ramon, assim, vamos lá. Continuar com o processo é o dever, porque uma vez instalado, você não diz assim, olha, instalou e agora eu decido, não quero mais, né, responder. Então, necessariamente, o processo continua, tá? Ele tem que continuar. Eu tenho que apresentar defesas, tá? Ok? E é político. Uma questão é a admissibilidade, a outra questão é a votação. Eu confio que os vereadores, as suas excelências, tenham a leitura exata do que está acontecendo e que, nesse momento, votem pelo não impeachment. Quando o senhor vai apresentar a defesa, já apresentou em algum dos processos, vai apresentar juntos? O prazo, se não me falha a memória, é hoje, tá? Hoje apresenta a defesa e a Câmara deve fazer a leitura, acho que amanhã ou depois, não sei. Em seguida deve fazer a leitura da defesa. Esse daquele primeiro que foi apresentado? Sim. E o senhor vai fazer duas defesas separadas? Sim. Sim, são, na verdade, origens diversas e defesas diversas. Só mais uma, rapidinho. Quem está fazendo essa defesa? Quem está advogando para o senhor? Doutor Antônio Augusto, em Porto Alegre, e não me pergunta o sobrenome porque... Maia dos Santos? Esse mesmo. Meu colega lá na televisão. É isso mesmo, ele tem um programa de televisão. E a defesa do segundo, doutor Elias Rafael, em Caxias. Prefeito, o senhor fala que na questão do impeachment não há consistência jurídica, é um julgamento político, e o senhor volta a dizer que não há ilicitude. Mas no caso segundo que diz a lei orgânica, o senhor tinha que ter consultado a Câmara de Vereadores. Como é que o senhor diz que não é ilicitude se a lei orgânica prega que o prefeito tinha que consultar a Câmara na compra, venda ou permuta? Essa tua pergunta é fantástica. Eu quero informar a todos aqui que Farroupilha está dentro do Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Sul dentro do Brasil. Eu estou respeitando a lei do Brasil e a do Rio Grande do Sul. E eu não tenho culpa que a Câmara não tenha avançado na sua organização de leis. Prefeito, sobre essa situação dos terrenos, né? O senhor também havia aberto um processo administrativo para avaliar a possível devolução. Como que... Nós fizemos a devolução dos terrenos, né? Fizemos a devolução dos terrenos, é um processo que está andando, assim como fizemos o stop no pagamento da plataforma de saúde, bem como da instalação da plataforma de saúde. As duas estão, quando o Tribunal de Contas se manifesta, ele se manifesta pós ato do prefeito. Tá? Mas os terrenos foram devolvidos, então, ou estão... Está em processo, porque teve tradição de dinheiro, inclusive o terreno está escriturado em nome da Prefeitura Municipal de Farroupilha. Prefeito, como é que o senhor viu 2 ex-secretários seus pedindo a sua renúncia? Eu vejo normal, né? É um ano eleitoral, né? Você se coloque no papel das pessoas que vão disputar votos esse ano. Né? É um ano muito difícil. E aí não é tão simples, né, Pedroso? As pessoas têm as suas grandezas e, enfim, cada um tem a sua estratégia política. Né? Então eu vejo com muita tranquilidade esse pedido, né? Se houvesse pedidos até de secretários meus aqui dentro, também não seria de todo contramão, eu acho. Não, na verdade, os secretários internos, eles estão passando por uma turbulência muito difícil, como eu, né? Porque assim, ó, veja bem, Flávia, nós estamos com asfalto andando lá na 813. Esse asfalto poderia ter acontecido há 2 anos. Há 2 anos foi feita uma licitação para fazer aquele asfalto. E pelos mesmos processos, né, de economia, eu vi aí um desses órgãos de controle dizendo que tinha economizado não sei quantos milhões. Esse stop proposto por estes órgãos, eles acabam retardando os processos. Foram feitas, depois disso, mais 2 licitações vazias e uma terceira licitação que agora
nós estamos fazendo pela Ecofar. A Ecofar, ela tem uma estrutura, uma anatomia que permite também fazer estrutura na cidade, inclusive asfalto. Só que nós tivemos que ter um tempo de comprar máquinas para isso, de estruturar a Ecofar para isso, de ficar recebendo não das empresas. Por que as empresas dizem não para asfalto em Farroupilha? Alguém tem ideia? Porque o asfalto aqui, eu queria que vocês gravassem isso, o asfalto aqui em Farroupilha hoje, ele custa a metade do preço que custava quando eu cheguei aqui em 2013. Como é que uma empresa que vendia asfalto até 2013 para a cidade, e não era muito asfalto, mas vendia algum asfalto, como é que ela vai participar de uma licitação onde ela teria que garantir o mesmo asfalto pela metade do preço? Isso é transparência? 7 anos depois. 7 anos, isso é transparência. Por que o asfalto caiu? Porque é aberta a licitação, ela é transparente, ela é auditada pelo Tribunal de Contas, é transparente. As empresas vêm, se a gente olhar aqui, deve ter tido uma meia dúzia de empresas que fizeram asfalto aqui, que nunca tinham feito, mas que fizeram agora porque era outro preço, fizeram asfalto aqui. Então isso, aí voltando, quem tinha me perguntado aqui, assim, voltando à questão da 810, está acontecendo agora, porque nós gastamos 2 anos para estruturar a Ecofar, para habilitar a Ecofar, para comprar equipamentos da Ecofar, para comprar os serviços. A gente compra serviços, a gente não incorpora ao patrimônio da prefeitura funcionalismo. Eu estarei aposentando, o Pedroso e eu aqui, até o final deste mandato, cerca de 300 pessoas que têm história dentro da prefeitura. Nós não contratamos 300 pessoas. Nós não buscamos chamar 300 pessoas. Nós estamos aposentando 300 pessoas. Mas nós estamos garantindo 2 vezes o valor do fundo que nós encontramos quando chegamos aqui em 2013. E mais, em 2023, anotem esse ano, vai ser o ano da virada, o ano em que nós teremos cumprido os passivos do fundo, que não são pequenos, e não interessam aqui nessa entrevista, mas não são pequenos. Nós teremos cumprido os passivos do fundo em 2023, e aí nós entramos numa curva descendente. Teremos um grande momento na cidade a partir de 2023, seja quem for o prefeito. Nós precisamos ter isso em consciência, porque nós teremos assim, não vai sobrar 10,8 milhões de reais de superávit como sobrou em 2019. Não é isso que vai sobrar. Vai sobrar muito mais. Muito mais. Vamos fazer um exercício de digressão aqui, se é possível. Quanto a OAB, inclusive, também para a legislação, disse que tinha mantido contato contigo a respeito dessa questão dos terrenos e tal, que não tinha chegado a um entendimento a um bom termo, e havia até lhe alertado que existia essa possibilidade de eventualmente ingressar com um pedido de impeachment. Né? Você acredita que não se arrepende de alguma coisa, houve precipitação nesse sentido, ou juridicamente falando, tu acreditas que realmente esse conflito de lei é que está... Eu continuo dizendo, Ramon, que é um conflito político. Tá? Eu não vou discutir aqui as questões de conselhos, tá? De conselhos de ordem, disso, o conselho eu vou falar então do CREMER, do Conselho Regional de Medicina, que é o meu conselho. Tá? O meu conselho diz, por exemplo, que eu não posso ser sócio de farmácia. Isso está no meu conselho. Quer dizer, eu não posso ser sócio da minha mulher, que tem farmácia. Isso está na lei do meu conselho. Então, cada conselho tem a sua lei. A sua lei. Normalmente, a atitude dos conselhos ela é uma atitude técnica. Ela não é de vocação política. Ponto. Prefeito, com relação aos terrenos, está em processo aí a devolução dele, né? Até porque estava escriturado já em nome do município. Se a ex-dona não aceitar de volta, ele segue com um embasamento muito forte para o processo de impeachment. O senhor teme que não haja esse entendimento com a antiga dona? Eu não posso mudar a história. Tu muda o futuro, a história não. Se os assuntos foram tratados aqui, por exemplo, eventualmente pode alguém alegar, olha, o prefeito não tem diálogo, o prefeito não conversa.
Vamos fazer uma digressão, como disse o Ramon aqui, meu amigo Ramon aqui propôs uma digressão. O prefeito não conversa. Vamos fazer uma digressão juntos. Tá? O alvará mais rápido do Brasil está aqui em Farroupilha. Ele não é uma construção do Pedroso e minha. Não é uma construção do secretário de desenvolvimento da época, que foi o Fabiano Piccoli. Não é uma construção nossa. Não é uma construção do secretário Piccoli com os seus comandados, dentre eles o Gabriel, que mudou-se para dentro da prefeitura com uma marmita, e ele passava sábado e domingo aqui fazendo estudo. Ele não é uma construção nossa. O alvará mais rápido do Brasil é uma construção de muitas mãos, passou pelo secretário de planejamento do David na época, passou pelo secretário de desenvolvimento econômico, mas passou pelo nosso secretário de finanças da época. Uma grande equipe, mas não foi só esse grupo que fez essa mudança. O mais importante de tudo e que referendou é que cada uma dessas mudanças, onde tinha lá, que passava também pela questão do habite das construções, mas do referendo das construções, qualquer construção pode abrigar qualquer equipamento, desde que não tenha impacto de vizinhança, nem impacto ambiental. Isso foi discutido com a sociedade, foi discutido com todos os escritórios de contabilidade. Para mim isso é diálogo. Para mim isso é conversa, para mim isso é divisão de responsabilidades, e isso foi feito. Tá? Quando está sendo feito um asfalto na linha São José, vocês viram o prefeito lá em algum momento, ou o vice-prefeito lá em algum momento, em reunião com os moradores? Não. Esse asfalto é que programa? É um programa do turismo. Esse asfalto é um programa do turismo. É a mesma coisa do Salto Ventoso. Passa pelo secretário de turismo? Passa. Passa por quem mais? Passa pela sociedade, a discussão com a sociedade, a discussão com as pessoas. E o asfalto da linha São José, ele é de um programa do turismo chamado ProDetour mais Turismo. Alguém vai dizer, mas tinha 10 milhões de superávit e foram buscar o dinheiro na Caixa Econômica Federal. Por óbvio, ele tem 20 anos para pagar e ele é o menor juro que se tem no mercado. Tem que buscar dessa forma. Antes disso, eu tenho que pagar o furo no fundo de previdência. Eu não posso estancar a cidade para pagar, para cumprir passivos históricos. Aliás, a cidade mereceria um grande olhar dos órgãos de controle sobre a sua história. Sobre a sua história. Por que nós tivemos um início de governo tão difícil? Como é que agora as coisas estão fluindo e rendendo tanto? Isso causa objeção política. Claro que causa. Mas por que os passivos históricos tão importantes? Cabe aqui nós discutirmos passivos históricos? Talvez não. Nós temos que avançar, temos que olhar para frente, temos que olhar para adiante. Essa cidade aqui é uma cidade grande, é a 20ª economia do Rio Grande do Sul, tem uma renda per capita maravilhosa, tem uma população maravilhosa, eu sempre tenho dito disso. Vou repetir a pergunta, qual é o prejuízo que a população de Farroupilha tem nas aquisições feitas em relação ao seu futuro? Que prejuízos eu causei à cidade? Essa é a pergunta. A princípio, nenhum, mas a OAB diz que sim. O senhor teme que esse processo dos terrenos não seja desfeito? Não cabe ao prefeito fazer vomitar o bolo já comido. Vomitar é da pessoa. Então, assim, eu não posso ficar aqui governando para as discussões políticas. Eu tenho que governar para as pessoas. E é assim que nós temos feito, Pedroso. A gente tem feito entregas para as pessoas, não para atender grupos políticos. Nem da base, nem de fora. O prefeito OAB também disse que o senhor, um dos argumentos sobre o terreno mesmo, pode ter tentado esconder a compra dos terrenos da Câmara de Vereadores. O senhor tinha a intenção de esconder da Câmara de Vereadores a compra desses terrenos? Eu tenho audiência pública feita dentro do prédio, que hoje é da Policlínica, com 18 prefeitos discutindo o Hospital de Amor. A imprensa não estava lá. Mas tem ata com a assinatura dos prefeitos. O assunto câncer tem tratado a vida das pessoas da região de forma muito responsável. Nós estamos tratando esse assunto em audiências públicas muito responsáveis. O 2040 tratou desse assunto também.
Então nós não em nenhum momento escondemos nada da população, nada das pessoas. Vou repetir, por que não foi colocado dinheiro? Porque era dinheiro voando, dinheiro do pré-sal, dinheiro da venda de índices, dinheiro do superávit, estava voando. Eu não tenho como colocar um dinheiro que não. Eu não sei se vai se realizar. Pode ser que eu tivesse que colocar esse dinheiro adiante. Mas naquele momento eu tinha que encaminhar um projeto financeiro para o ano de 2020. Cada coisa a seu tempo. Você deixa a rubrica aberta e quando realiza você bota o dinheiro lá. É isso, Flavinha? Mais alguém, pessoal? Eu vou dar uma pergunta, prefeito, aqui bem rapidinho. O senhor disse que vai conversar com os vereadores no sentido de fazer com que convençam eles, no sentido de que não seja aprovado esse processo de impeachment. Vai conversar também com todos os vereadores ou com um número suficiente para que a votação seja necessária para ter o pedido de impeachment aprovado? Essa tua pergunta é muito importante, Miller. Essa tua pergunta ela é fundamental. Na verdade, nós estamos em diálogo constante, inclusive na rádio que tu representa, o vereador declinou no ar que tinha conversado comigo um pouquinho antes de ir para o ar. Então, eu tenho conversado constantemente com os senhores vereadores. É um diálogo maduro, um diálogo de cidadão, um diálogo de entendimento, um diálogo de construção. E eu vou voltar a dizer, Miller, nós acreditamos que os vereadores vão dizer não ao impedimento. Prefeito, praticamente lançou uma candidatura aqui a deputado estadual federal, e acho que é por isso que, de repente, esse processo esteja correndo, em vez de alçar voos mais altos no cenário político. Eu entendo. O futuro a Deus pertence. Eu nunca me imaginei como prefeito. Eu também não me imaginei como médico, né? Chegou um determinado momento da minha vida que as coisas foram acontecendo. O meu primeiro trabalho foi numa marcenaria. Fui marceneiro. Eu não tenho vergonha de dizer que fui marceneiro. Marcenaria Gramadense. E eu ajudei a fazer móveis. Aliás, móveis pesados, ao tempo que podia se usar ainda embuia para fazer móveis. Hoje seria crime. Não se usa mais embuia. Mas na época podia. E eu trabalhei lá dentro. Aos 18 anos eu trabalhei na Companhia Rio Grandense de Laticínios e Correlatos. Eu fazia análise de leite em pó. E eu tenho uma bonita história lá dentro da Corlac, onde nós fizemos alguns trabalhos importantes, inclusive para se desfazer de mais de 25 mil sacas de 25 quilos de leite em pó, que estavam com divergência do padrão do sistema de inspeção federal. Ou seja, uma tinha extrato seco maior, outra extrato seco menor, uma mais gordura, menos gordura, uma mais umidade, outra menos umidade. E eu fiz um trabalho de cálculo ponderal para reduzir aquilo, porque aquilo era levado de Taquara, onde eu trabalhava, a Porto Alegre, diluído em Porto Alegre, refeito o leite, corrigido e refeito. E eu fiz um trabalho de misturar o pó entre si. Eu tenho um trabalho bonito lá dentro, de crescimento. E eu faria, inclusive, à época tinha um convite da própria Corlac para fazer uma faculdade de laticínios no Chile, mas eu teria que ficar agregado à empresa 10 anos e eu declinei da condição. Logo depois eu fiz o vestibular de medicina e não foi muito fácil, porque eu não tinha ninguém na minha família, nem perto de mim, que fosse médico. E eu apanhei muito dentro da medicina até o 3º ano. Mas no 3º ano muda a história de alguém que faz medicina, porque ele começa a atender pessoas. E a minha vocação é atender pessoas, ouvir as pessoas. Eu tenho feito isso aqui na prefeitura, embora alguns digam que eu sou truculento. Mas eu sou uma pessoa que ouve as pessoas. Ouço as entidades, eu ouço todos. Tá? Eu só não concedo aquilo que fere a boa prática. Eu não sou um homem de conceder aquilo que fere a boa prática. Então eu sou duro assim, o Pedroso sabe. Nós temos um diálogo constante aqui. Eu sou assim, sou turrão. E eu não tinha decidido ser médico e fui médico. Eu não tinha decidido ser prefeito e acabei aqui prefeito, conduzido pelo grupo que o Pedroso, inclusive, participava há muito mais tempo do que eu. Né? E estamos aqui, e eu vou voltar a repetir, em quase 8 nós fizemos em gestão mais do que quase 80 desse município. É só ler os números, tá? Só ler os números. Então eu estou muito feliz de estar terminando isso, eu estou cansado.
Eu tenho passado noites e noites e noites e noites e noites, não sustentando teses em relação ao impeachment, não. Sustentando teses em função do tempo pequeno que a gente tem, do futuro dessa cidade. Teses importantes. Nós estamos no limiar de dar o pulo do gato na cidade, tem muita empresa namorando a cidade. A gente está no limiar de ter aqui um oásis de desenvolvimento, coisa que Caxias, né, Flávia, deu um stop em determinado momento por essas questões políticas. E nós estamos aqui no limiar de transformar esse lugar aqui num centro de tecnologia. É por isso que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul está aqui. É por isso que ela está trabalhando o tema na região. É por essa relação de tecnologia, desenvolvimento e de crescimento sustentável. Por isso que essa cidade aqui é planejada, ela tem um projeto escrito de 20 anos. É por conta disso tudo. E isso tem me roubado o sono. Não é segredo, eu tenho diabetes, esse diabetes está numa fase severa, né? Enfim, isso muito por conta dessa situação, e mais recentemente eu apresentei um problema digestivo importante, né? Então eu estou, na verdade, assim, perdendo muito peso e perdendo muito a minha saúde. Isso não tem sido simples, né? Eu tenho tido uma carga que ela é sobremodo grande, até mesmo para o médico, que é um cara que é frio, porque ele tem que ajudar na sua frieza, mas nós estamos num momento de guerra civil política na cidade. Isso não é bom para a cidade. Isso não é bom para a cidade. Não é bom por várias razões, porque quando tu tira uma liderança transparente, tu cria uma liderança talvez não tão transparente. Tu recria alguma coisa que não é talvez tão boa quanto aquilo que tu estás propondo. E isso é ruim não para o prefeito Clayton, que tem profissão, é ruim para a sociedade farroupilhense. É ruim para a autoestima das pessoas alegres e felizes dos parques remodelados aos domingos à tarde, felizes com uma toalha de piquenique, comendo o seu pão, o seu queijo, o seu gróstoli, bebendo o seu vinho, felizes na capital nacional do Moscatel, no Caminhos de Caravaggio, uma cidade que tem superávit. O que é isso? Quando é que isso aqui teve superávit? Então, isso me angustia. Em função disso, mais pela questão do aparelho digestivo, a partir de quarta-feira eu me licencio, tá, para tratamento de saúde e para cuidar do processo de impedimento. Por quanto tempo? Depende do médico, tá? Então, o médico acha que eu preciso... se fosse simples assim, mas eu não consigo me auto-operar. É difícil. Tá? Eu preciso. Não quer entrar com intimidade, claro, mas... Eu posso dizer que é alguma coisa que tem que ser melhor investigada. Prefeito, o procurador do município, ele tem participação nisso tudo, nessa questão do processo? O que tu quer dizer com a palavra participação? Ou seja, todo esse processo se criou em virtude de livramentos. O senhor, com certeza, foi auxiliado, teve essa participação, eu digo, o auxílio, no sentido da legislação. E era o procurador do município. Ele, de uma certa forma, errou, o senhor que errou nisso tudo, na visão de todo esse processo? Boa tua pergunta. Excelente. Nenhum ato do prefeito ou nenhum ato do vice-prefeito ele é feito da cabeça simplesmente. Ele tem uma equipe que trabalha para o prefeito. Quando a gente pensa em fazer um núcleo de construção cidadã lá no industrial chamado Projeto Rubi, e que passa lá pela Secretaria de Desenvolvimento Social, ela passa pela Secretaria de Desenvolvimento Social, mas ela passa também pelo planejamento. Ela passa também pela área jurídica do município. E a partir dessas construções todas, ela acaba, na verdade, criando um caminho legal de acontecer. Todas as ações de compras, né, licitações e compras, elas têm necessariamente que passar pelo departamento jurídico, pela procuradoria, não necessariamente pela figura do procurador, mas da equipe jurídica que trabalha com o procurador. Tá? Então, a equipe jurídica que trabalha com o procurador,
ou sob a responsabilidade dele, nesse momento, né, não atuando como procurador, ele é concursado, mas está fora da administração pública, enfim, tudo isso, sim, tem responsabilidade. Mesmo que o prefeito assine, na verdade, tem uma leitura e um referendo jurídico de uma equipe jurídica. Prefeito, a respeito desse assunto do procurador-geral do município, inclusive, na denúncia da OAB também, né, eles citam a respeito de prejuízo para o município para sempre. Foi incorporado ao salário do então procurador e fiscal os vencimentos dele como procurador? Tu sabes, Flávia, que a tua pergunta também é muito importante, mas eu gostaria, assim, que ele, enquanto procurador, ou ex-procurador, mas na época procurador, que ele respondesse às suas ações. Eu sei que tem inferência com a sua ordem. Eles precisam se entender entre ele e a sua ordem. Se couber sanções à sua atividade, ele deve responder por essas sanções. Agora, eu tenho que entender que ao convidá-lo e ele se colocar à disposição para estar, ele tenha feito toda a leitura necessária para isso. Se não fez, ele precisa responder por isso. E hoje qual é o cargo que ele ocupa ainda na prefeitura? Ele é de fiscal, mas nesse momento ele está gozando passivos que ele tem de tempos de férias. Também, outro tema, já que a gente ainda está falando sobre impeachment, é a questão da quebra de decoro em relação à sua manifestação com uma fala do palavrão. O Miller já fez essa pergunta na outra coletiva, mas eu vou repetir. O senhor se arrepende? Não é questão, Flavinha, de se arrepender, não se arrepender, etc, etc. Eu falei mal a palavra. Não deveria ter falado a palavra, mas eu sou humano, né? Imagina tu estar trabalhando aqui com o teu estômago sendo ruído de ácido aqui, tu aqui ouvindo, aqui e acolá, e eu falei isso exatamente por quem estava mentindo contra o município. Eu me coço assim, quando alguém mente sobre o município, sobre a grandeza do município, sobre as coisas do município, alguém que tenta diminuir o município. Eu fico muito azedo com esse negócio. E eu não nasci aqui, né? Mas eu me dou muito por essa terra porque eu gosto muito das pessoas. Eu visitei muitas famílias aqui com o meu trabalho. E eu aprendi com essas famílias a angústia e a dor de cada família dessas. Tá? Eu atendi famílias que chegaram lá para ganhar bebê e que a mulher não tinha comido há 3 dias. Isso me dói muito. Então eu tenho, assim, eu preservo muito a grandeza desse lugar e das pessoas desse lugar. Todos esses problemas de saúde, mais os 2 processos de impeachment, o senhor chegou já a declinar, mas a palavra renúncia chegou a ser cogitada? Olha, eu ouvi a palavra renúncia várias vezes. Não, eu já tenho dito, né, inclusive falei em outros meios de comunicação que não estão aqui, assim, que não está no meu dicionário essa questão de renúncia. Tá? Não é o que me move. Nesse momento eu estou declinando, o Pedroso deve assumir a partir de quarta-feira, tá? Nessa condição de saúde. O Pedroso vai conduzir dentro do projeto que nós temos, nós dois, tá? E eu disse numa outra entrevista, assim, nós somos diferentes, tá? O Pedroso tem o seu jeito de trabalhar, eu tenho o meu jeito de trabalhar, mas isso é que dá certo, tá? Isso é que faz com que a gente tenha, na verdade, produzido tanto aqui nessa prefeitura. Ele vai seguir exatamente o projeto que a gente tem tocado até aqui, tá? Porque é do nosso perfil trabalhar isso. Tá? Nós não temos nada para esconder de ninguém, é aberto, é transparente, e se nós temos um entendimento, e ele é verdadeiro, de que é uma disputa política, poxa lá, vamos trabalhar, quem sabe vamos trabalhar os dois, né, porque isso aqui é um Grenal, né, vamos trabalhar esse Grenal todo mundo junto, né, porque é a nossa cidade. Nós temos problemas sérios para resolver, tem o problema da água, do esgoto, nós temos problemas muito graves para resolver. Vamos trabalhar junto. Então o Pedroso vai com a mesma grandeza que nós sempre tivemos aqui, nós vamos ter. Eu vou ser consultado pelo Pedroso para fazer alguma coisa, o Pedroso vai dizer, Claitão, estou fazendo isso, o que tu acha? Tá legal, toca a ficha aí, etc, etc, etc. Ele vai dizer, isso aqui. Olha, eu não faria assim, mas tu é o prefeito do dia, cara, toca a vida. É assim, tempo determinado? Não, eu vou tentar primeiro resolver, né, o mais grave, estancar o vazamento da represa, depois a gente vê o que vai fazer. Prefeito, esses 2 processos de impedimento que correm na Câmara de Vereadores, o senhor acredita que
eles acabam tirando o foco da cidade, paralisa a cidade, é ruim para a cidade. Claro. Fica numa questão política e se deixa de discutir outras questões. Com certeza, Damati. Assim, ó, não há dúvida. A praça aqui está andando? Tá? Nós temos quantas obras paradas? Quantas obras paradas? Nós entregamos 500 obras. O Jorge botou uma manchete, o impeachment das 500 obras. Mas não é só 500 obras, Ramon, tem muito mais andando. Isso judia da cidade. Isso judia do prefeito, judia do prefeito. Judia, o Pedroso não pensa, o Pedroso também vai sofrer danos à saúde agora, porque isso aqui é pesado. Isso aqui é pesado. É difícil. Por isso que eu acredito lá nos vereadores dizendo não ao impedimento, porque assim, não ao impedimento é sim à cidade. Não ao impedimento é sim à cidade. Vamos lá, vamos continuar essa cidade que está boa. Está ótimo. Eu quero falar um pouquinho. Está bem? Eu acho que é isso. Deixa eu falar um pouquinho. Só preciso de uma coisinha. Primeiro, a pergunta do Adamati, ele teve... O Plaito respondeu do jeito dele, eu vou responder do meu. Esse afastamento do Plaito dá-se pela saúde dele e pela necessidade de se fazer uma defesa adequada dele, cuidar da sua defesa. E eu espero que esse ato possa distensionar a nossa cidade. Que eu possa vir, porque nós temos 70 obras em andamento, nós temos muita coisa para fazer e a nossa cidade de Farroupilha não merece o resultado dessa guerra. Algumas mudanças serão feitas internamente, algumas mudanças, e na outra semana a gente vai estar chamando para comunicar essas mudanças. Nós estaremos fazendo um reajuste em algumas coisas da forma como eu penso, dentro do mesmo projeto, da mesma forma, respeitando principalmente a cidade. Então, gostaria que vocês soubessem disso. Em seguida, vamos ter algumas mudanças que são necessárias, né, para readequar a nossa trajetória ao momento que a gente vive. Mas eu queria frisar de que nós precisamos que agora, quando o Dr. Cláudio se afasta para cuidar dos processos e para cuidar da sua saúde, que a cidade possa andar novamente. A gente está sendo judiado, tem muita coisa parada e nós não podemos parar. Então, mudanças serão feitas, formas diferentes e divisões, é natural, porque nós somos seres diferentes, mas trabalhamos dentro do mesmo projeto. Então, algumas coisas nós vamos estar, na próxima semana, anunciando para os senhores e conversando com os senhores a partir dali. Era isso que eu tinha. Nesse momento é essa informação que eu dou e dali para frente nós vamos conversando, tá, minha gente? Obrigado aí, a partir de quarta é comigo. A Flávia ficou atiçada. Tu ficou louca, né, Flávia? A gente tem que perguntar. Pessoal. Tá, só mais uma coisinha antes de encerrar, assim, ó. Até para não ficar perdido no ar. O que tem me consumido tempo agora mais e que me levou a aprofundar mais o meu desconforto, de saúde, é em relação a uma reforma administrativa da prefeitura. Tá? Então eu queria dizer que nós gostaríamos de, até o final deste mandato, e o Pedroso depois vai conduzir isso, mas até o final desse mandato, dizer que nós estamos... Em 2012, logo depois que vencemos a eleição Pedroso, nós instalamos aqui um grupo de trabalho para fazer uma reforma administrativa, porque tinha lá alguns cargos que o Tribunal de Justiça tinha mandado dispensar e precisávamos fazer uma reestruturação. Essa reestruturação, ela criou um impacto, inclusive financeiro na casa, né, que ele é sobremodo acima daquilo que nós achamos como legal. Né? Depois, em algumas oportunidades, nós fizemos pequenas reformas administrativas, sempre com um stop importante, que é a questão do direito adquirido do salário. Ou seja, o salário, uma vez adquirido, se discute na justiça e nós não fizemos avanços.
Nesse momento, né, ao final de um mandato do Pedroso e meu, nós achamos que é hora, oportunidade de, depois de fazermos todos os ajustes necessários na cidade, de revolucionarmos na questão do fundo de previdência, de reequalizarmos, de também dar a contribuição do Executivo Municipal. Nós estamos propondo uma reforma que ela diminui 32 cargos comissionados para 20 cargos comissionados. Reduz 12 modalidades, 12 naipes, né, de cargos. Sendo que esses cargos eles têm uma amplitude de atividade, ou seja, eles vão ficar mais amplos na sua atividade, um espectro mais largo de atividade. Mas, uma manutenção desta redução, né, proposta, né, de manutenção da redução no número de cargos de confiança, mesmo que a cidade tenha crescido, que é 25% a menos em relação ao governo que nos antecedeu. E aí vem o grande... Eu queria dizer também que eu estou aqui com a folha o relatório fiscal na mão. Nós estamos hoje gastando... a última leitura do ano é de 2019, nós estamos gastando da corrente líquida 37,42% do orçamento, tá? E aí tem um balanço, né, porque o orçamento cresceu, nós estamos saindo de 272 milhões de orçamento em 2019 para uma previsão de 330 milhões em 2020, são quase 60 milhões de crescimento, tá? Então nós estamos no ano de 2019 apresentando à cidade de Farroupilha um desempenho excelente, que é o gasto de 37,42% da corrente líquida em folha de pagamento. É difícil você achar uma cidade no Brasil com isso. Quando nós pegamos, tinha 44, qualquer coisa por cento. 44,04. Nós gastamos hoje menos do que se gastava em 2020. Percentualmente, tá? Só essa reforma foi implementada, qual é a economia que ela deve gerar? Aí está a pergunta. Parabéns, grande pergunta. A proposta é um corte linear, tá? Ó lá, diminuiu de 32 para 20. E aí um corte linear nos salários, porque é novo governo, novas pessoas, não tem relação com esse governo, quer dizer, não tem impacto lá para a discussão na trabalhista, né, dizendo que reduziu os salários. Isso vai dar, olha só o salário do prefeito sai de 25.500 para 17.800. A redução é linear de 30% em todos os salários, 30%. Isso vai dar um número mensal de R$299 mil. São 3,5 milhões de reais por ano no caixa. Injeção direta de dinheiro novo no caixa com o novo governo. Por que não fizeram agora? Por essa razão trabalhista. Tá? Agora estamos deixando aqui uma proposta. Arrumamos tudo, arrumamos o fundo e agora chegou a hora de cortar na carne. Vocês sabem que cortar dos servidores que já são concursados hoje? Não, isso aqui tem a ver com cargos de confiança. Direito adquirido. Oi? O que? 3 o quê? 3 milhões e pouco. Por ano? 3,5 milhões. 13,5 milhões. 13,5 milhões por ano. Porque hoje, vocês sabem que não dá para demitir uma criatura e botar na mesma função com salário menor. Né? Não tem mesmo o cara aqui dentro. Então, nessa administração não consegue, mas na próxima tu consegue. O senhor pensa que vai andar com mais facilidade o senhor estando afastado do governo nesse projeto na Câmara? Com certeza. Todos os processos, e aqui eu quero dizer assim, eu quero aplaudir o trabalho dos vereadores, mas os vereadores são ricas criaturas pressionadas pela sociedade. Então, assim, há um óbice ao prefeito, isso judia do vereador, isso atrapalha a vida do vereador. Então, o prefeito, sai de cena agora para tratar a sua saúde, deixa os vereadores fazer o trabalho deles. Por isso que eu confio tanto no trabalho deles. O que pesou mais, o problema de saúde ou a questão do... Problema de saúde. Eu sou pelo duro mesmo, assim, é um problema de saúde. É um problema de saúde que eu preciso tratar. E ele veio antes ou depois do impeachment? Não, ele já vinha vindo e eu vinha postergando, mas agora não dá mais. Não dá mais.